Amém? Está tudo certo aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu não consegui me conter. Comecei a chorar quando a Rebeca contou o testemunho da menina. Porque a gente sabe que é da boca dos pequenos, né, que sai o perfeito louvor. E a gente sabe que o Senhor quer visitar as crianças. O Senhor vai fazer uma obra linda na vida das crianças. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de começar essa palavra fazendo uma pergunta também, como da outra vez. Quando uma noiva está para se casar, como é que uma noiva age? Quem foi noiva aí já? Quem se preparou para casamento? No caso, a parte feminina. Porque os noivos, normalmente, assim, os noivos não se preocupam tanto, né? Os detalhes estão com as noivas, né? E a gente vê que são tantos preparativos, são tantas coisas que você não pode fazer um casamento no dia anterior, né? É no dia anterior que você foi buscar o seu vestido? Que você foi pesquisar o vestido? Não. É no dia anterior que você foi ver... Vamos ver se tem vaga lá na nossa igreja para casar? Você foi preparando ali, não é verdade? Você foi se organizando, e existem até coisas de casamento, né, que organiza tudo, e a noiva descansa um pouquinho, paga, e todo mundo, aquela preocupação toda das fotos, de tudo, fica em cargo dessa empresa, dessa coisa que faz, né? E nós sabemos que um casamento ele não pode ser feito assim de qualquer jeito, não é verdade? Uma preparação, né? Então, o tema hoje é se preparando para o noivo. Eu estou na revista atualizada. Se preparando para o noivo. Então, como que a noiva se prepara para o casamento? Agora eu vou falar da noiva de Cristo, né? Como é que a noiva de Cristo se prepara para esse casamento, para essa união, para essas bodas, para esse momento especial? Então, alguma coisa assim, nós já falamos dos preparativos, que eu imagino, assim, por mais simples que seja o casamento, precisa uma antecedência, precisa, né, alguma coisa com capricho. Então, a primeira coisa que veio ao meu coração, como a noiva se prepara para o casamento, é que ela se despreende de afetos passados. Já pensou uma noiva que vai casar e está pensando no antigo namorado, no antigo noivo? Não vai dar certo, né? Ih, caramba, eu vou ter que casar e agora eu estou pensando no meu ex? Não dá, né, gente? Isso não existe, senão vai dar tudo errado. Então, a noiva ela se despreende de afetos passados. Ela é livre do cativeiro babilônico. Vocês lembram dessa palavra do pastor Luísio? Muito interessante, né? Tirei uma colinha assim. Ela não está mais com o coração na Babilônia. Apesar dela ter sido, né, o povo ter sido levado cativo, mas ali não era como no Egito, né? Era diferente. Então, aos pouquinhos, o povo foi se influenciando das idolatrias daquele lugar, e alguns se contaminaram. Deixaram de adorar ao Senhor. Deixaram de dar glórias ao Senhor. E começaram a buscar ídolos, coisas que eles sabiam que não podiam adorar. Então, a noiva ela se despreende desses afetos e ela é livre desse cativeiro babilônico. Então, não podemos ter ídolos na nossa nova vida com Cristo. Nós precisamos negar a nós mesmos. Amém? Então, como noiva de Cristo, nós vamos nos preparando para esse casamento e nós vamos negar a nós mesmos. Lucas 9, 23 e 24. Diz assim, né? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, a noiva de Cristo, ao se desprender desses afetos, né, dessas coisas que prendiam essas pessoas, ela nos prendia, nós começamos a ter o quê?
a negar a nós mesmos. Porque quando nós não negamos a nós mesmos, como nós vamos ter noiva de Cristo? Como nós vamos ter um coração para esse casamento, para essa união? Não é verdade? Então, em Mateus 6, diz assim... Mateus, capítulo 6, 24, diz assim... Aqui especificamente fala sobre um tema. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui fala mais especificamente as riquezas. Muitas vezes a noiva está muito preocupada com as riquezas. Está muito preocupada em obter, em ter, né? Mas nós temos que ter o quê? O coração do Senhor, o coração do noivo. Amém? Então, vamos estar atentos e nos preparar para esse casamento. A noiva, né? Ela... Então, dentro desse tema, né? O que tem se colocado entre nós e o nosso noivo amado? Para terminar esse primeiro tópico. O que tem se colocado? Algum interesse, alguma idolatria, ou mesmo a questão financeira? O que tem se colocado? Vamos nos desprendendo e vamos já nos imaginando entrar nessa igreja maravilhosa, assim, entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor, porque nós vamos encontrar o noivo. Aleluia! Vamos nos desprendendo, meus irmãos, porque a igreja hoje está muito carnal, está muito terra. Precisamos olhar para o alto. Ela se prepara com antecedência e com prudência. Em Mateus 25, um texto muito conhecido, né? Nós sempre falamos desse texto, nós já pregamos. Mas só para lembrar, né, o que a parábola das 10 virgens diz, Mateus 25, de 1 a 7. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, de que serve uma lâmpada sem azeite? Aquela lâmpada ali, das prudentes, elas já estavam previamente, elas já tinham sido enchidas e elas já estavam com um óleo a mais. Meus irmãos, nós estamos entrando em um momento que nós precisamos de ter mais óleo de provisão. Nós temos visto o que está acontecendo aí no mundo. Guerras, rumores de guerras, tantas coisas acontecendo. E nós não podemos ficar sem o azeite, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a palavra do Senhor, orar, estarmos em comunhão com o Senhor. Porque esse azeite, em um momento, elas necessitaram desse azeite. E as prudentes, as nécias falaram assim: isso aqui dá. Nós não podemos dizer isso aqui dá. Sabe, chegar, tá bom, eu vou ler um capítulo aqui, tá tudo bem e tal, fazer uma coisa mecânica, não. Nós precisamos nos aprofundar e guardar no nosso coração esse azeite. Amém? Então, lâmpada devidamente abastecida. Nós temos mantido o óleo do Espírito Santo? É a pergunta que eu me faço. Eu tenho mantido o óleo do Espírito Santo? Eu preciso manter. Ou o que tem nos basta? O que tem me bastado? Sem fazer as reservas. Uma vez um irmão em Cristo, há muito tempo, perguntou: você tem saudade de Deus? E eu fiquei pensando assim: não tenho saudade de Deus, eu oro e tal e tal. Aí teve um momento na minha vida que eu senti saudade de Deus. E sabe, a gente não pode deixar assim, nos afastarmos. A gente tem que ter essa saudade de Deus. Sempre. Tipo assim, uma saudade boa, não no sentido de que eu abandonei Ele, agora eu estou no pecado e agora eu estou com saudade. Não, mas saudade de, eu quero mais de Deus. Amém? Então,
É no momento das trevas, da noite, que todo abastecimento de óleo, que é a presença de Deus, que vai nos salvar. Amém? Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia! Nós não somos daqueles que retrocedem. Então, vai abastecendo a sua lâmpada. Vai abastecendo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Vamos encher nossa casa, nossa vida, sabe? Porque, de repente, vem uma dificuldade, vem uma luta, vem uma treva. Gente, e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele vem para tirar a nossa alegria, ele vem para tirar a nossa esperança, ele vem para tirar tudo aquilo que a gente constrói com o Senhor, com a nossa comunhão com Deus. E ele vai, sorrateiramente, ele vai tirando. Então, abasteça a sua lâmpada, em nome de Jesus. Um outro ponto, né? Como a noiva se prepara. Ela se prepara com uma boa ansiedade, uma boa expectativa. Não é uma ansiedade ruim. Mas vai chegar o momento, né? Nossa, daqui a tanto tempo, estou vendo o vestido, estou vendo isso, estou vendo o docinho, estou vendo toda a preparação. Eu já vi qual o lugar vai ser para tantas pessoas. Né? A gente vai preparando. E é muito bom ter essa expectativa. A gente, às vezes, vê o povo de Deus assim, sem expectativa, sem fé. Na hora que o Senhor vier buscar, né? Tipo assim, deixa a vida me levar, né? Como me diz aquela música. A gente não pode viver assim. Nós temos que... Nossa, eu fico pensando, né? O que significa, Senhor, mansões celestiais? Como é que é Apocalipse 22, quando mostra novos céus e nova terra? Eu fico imaginando ali, sabe? O que é aquilo? Como é que é andar em mar de ouro, rio de cristal? Eu fico pensando. Isso, você vai dizer, isso é o futuro, a gente tem que viver aqui o agora, né? A terra. Meus irmãos, nós não somos daqui. Enquanto nós estivermos presos, assim, atacados às coisas daqui, a gente não sonha lá em cima, não sonha com o que o Senhor vai nos preparar. Eu sei que nós temos um tempo aqui. Nós temos. Deus é que sabe. Nós temos que pregar. Nós temos que anunciar. Nossos parentes precisam ser salvos. Nossos amados precisam voltar para Jesus. E temos um trabalho aqui. Mas temos que já ter essa ansiedade, assim, boa, né? Porque a Bíblia diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, realmente, não é para andar com uma ansiedade de não conseguir dormir preocupado, não é isso. Mas é estar pensando, sonhando. Então, Salmos 42, 1 e 2 diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A corça suspira pelas águas, não só para saciar a sua sede. Uma vez eu vi um estudo de que também ela procura as águas para proteção, né? Dos inimigos e tudo, dos bichos lá que podem pegá-la. E ela suspira pelas águas. Nós temos suspirado pelo Senhor, né? Eu anseio pela sua presença, pela sua companhia, pelo seu toque, a água que me sacia. E Jesus é a água da vida. Amém? Eu preciso ter essa boa expectativa, essa boa ansiedade. Amém? Aleluia. E ela se prepara com cuidados especiais. Os detalhes para esse preparativo. Vamos ver os detalhes? Por exemplo, a noiva ela compra um enxoval, não é verdade? Porque, imagina, vai casar e não tem nem um lençol para botar na cama? Não tem nem a cama. Não tem um fogão para cozinhar? Ela se prepara com enxoval, os noivos, né? Se preocupam em organizar isso, ou tem um chá de panela para as pequenas coisas, e os presentes, enfim. Tem um preparativo. Então, eu pensei que esse enxoval, nós podemos dizer, vamos lá em Apocalipse, que o Senhor possa nos levar a essa preparação espiritual que o Senhor quer. E a física também, né? Porque envolve o nosso corpo, a nossa alma. Em Apocalipse 3, 18, diz assim, só um pedacinho do versículo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, a nossa riqueza está no Senhor.
Então, esse enxoval, olha só, enxoval, ouro refinado pelo fogo. Nós vamos buscar no Senhor. Aqui a igreja de Laodiceia, ela estava o quê? Se sentindo a tal, porque ela tinha tudo. Ela tinha dinheiro, ela tinha condições. Mas ela estava o quê? Pobre, cego e nu, como diz a palavra. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão se sentindo o máximo, mas estão completamente perdidas? Então, nós vamos comprar o quê? Esse ouro refinado. E como diz lá no outro texto, sem preço, vinde, comprar sem preço, sem dinheiro. De vez em quando eu falo, Senhor, estou indo aí no seu banco, comprando sem preço, sem dinheiro. Porque é isso, eu vou buscar esse ouro, essa refinaria na minha vida. O fogo, ele refina. Você já viu como é que o ouro é refinado? Ele tem que ser queimado ali, para as impurezas saírem. Muitas vezes na nossa vida o Senhor vai queimar umas impurezas na nossa vida. Vai doer um pouquinho, mas vai ficar só o ouro. Aleluia! E é isso que nós precisamos, tomar posse desse ouro refinado, que ele aconselha, né? Ali em Apocalipse. Em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, eu quero falar agora um outro ponto desse nosso enxoval, né? Que são os dons, né? A gente vai, em breve, aí tem novidade. 1 Coríntios 12, vou ler de 1 até 11, porque fala dos dons. Quantas vezes, meus irmãos, nós não estamos usufruindo, ou melhor, sendo usados com os dons que Deus nos deu para abençoar o nosso irmão? Quantas vezes? Nossos dons, ou eles estão enterrados, ou nós não buscamos. Tem um banquete aqui, como eu já falei uma vez, né? Um banquete aqui. E a gente não está usufruindo, nem está recebendo, nem está dando. Temos que pensar no nosso irmão, na nossa irmã. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 12, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Estou procurando esse. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha que banquete aqui, gente. Então, enquanto um está dando uma palavra de conhecimento, outro está dando uma palavra de sabedoria, outro está dando uma profecia, outro está com um dom de fé. Olha, quando a gente vem à casa do Senhor, é quanto alimento que tem aqui. Amém? Nós precisamos também buscar no Senhor qual o dom que eu tenho, Senhor. Qual que o Senhor quer me dar? Qual que o Senhor quer que eu desenvolva esse ministério? Se são os 5 ministérios, o que o Senhor quer de mim para abençoar o corpo de Cristo? O corpo está doente porque nós não estamos indo a essa fonte para buscar, está tudo aqui. O Senhor deu, né? Soltou assim, às vezes eu fico pensando assim, faço umas coisas meio doidas, uma varinha mágica assim, nesse aqui eu vou colocar assim, esse aqui eu vou colocar assim. E isso complementa, não é uma bênção quando alguém fala assim, uma palavra para você, que ele não sabia de nada, e você revela alguma coisa, não é maravilhoso? No seu secreto, você estava ali orando, alguém revela, olha, Deus me falou que você estava orando ali, mas é isso, isso. Gente, ou então alguém com uma fé, não vamos fazer tal, um profeta que guia o povo, tudo isso é muito importante. Amém? Não vamos deixar um enxoval meio assim, né? Bagunçado. Vamos comprar esse enxoval, vamos preparar esse enxoval, porque os nossos dons vão servir à igreja. E precisamos ser bênção para os nossos irmãos.
Amém? E uma coisa muito importante, obviamente, né, é que a noiva se faz o quê? Bela para o noivo, não é verdade? O noivo fica impressionado quando vê a noiva ali entrando. Diz, uau, como ela está linda. Então, vamos ver em Provérbios 31, 10 primeiro. Aconselho que você leia tudo, que é muito interessante esse Provérbios 31, que fala assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Essa é a noiva que o Senhor está procurando, né? A noiva, o seu valor excede de finas joias. Ela está se preparando linda para o noivo. E no versículo 30 e 31, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, nós precisamos nos fazer bela para o nosso amado. A igreja de Cristo tem que se preparar para dar ao noivo, né? Para essa união, nós precisamos nos preparar. Então, a gente pode até aprender algumas coisas com essa mulher virtuosa aqui. Você pode ler em casa o Provérbios 31. Um outro ponto, né, nesse preparativo de casamento é o vestido da noiva é lindo. Aleluia! Vamos ver onde é que está o vestido da noiva aqui na palavra do Senhor. Está em Apocalipse, capítulo 19. Vamos primeiro Apocalipse 3. Depois a gente vai para o 19. Apocalipse, capítulo 3. 18. De novo, né? A gente agora vai ver a parte da vestidura branca. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-os os olhos, a fim de que vejas. A gente pode já ler o versículo todo. Mas especialmente a vestiduras brancas. Nossa, nós precisamos nos encontrar com o Senhor, com essas vestiduras brancas. Que fala do pecado, né, meus irmãos? Às vezes a nossa vestidura ainda está salpicada de alguma coisa que o Senhor não se agrada. Nós não podemos entrar. Já pensou uma noiva salpicada de lama? Não vai ser lindo, né? Não vai ser bonito essa coisa. Uma noiva que entra meio rasgado o vestido, não dá. Nós precisamos, nesse encontro com o Senhor, fazer com que a nossa veste fique cada vez mais limpa, né? E Ele está dando um conselho aqui. Então, é no Senhor que somos santos. Em Apocalipse 19, é um texto muito lindo. Apocalipse 19 fala assim. 19, do 5 a 8. Espera aí, deixa eu ver só uma coisa aqui, rapidinho. Eu vi mais um aqui, que eu coloquei. Em Apocalipse 3:5, não precisa nem colocar, está assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que coisa linda! Vestiduras brancas, aleluia. Apocalipse 19, de 5 a 8, diz assim: Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, eu já estou até passando aqui, né? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. É porque eu não botei o versículo todo. Na verdade, até o 8.
Pois lhe foi dado vestício de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aleluia! Olha que coisa tremenda. Na verdade, é de 5... Não, eu falei certo, de 5 a 8, porque eu me confundi. Então, esses atos de justiça, né? Quando ela fala assim, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Como têm sido os nossos atos? Têm sido justos? Sabemos que não há nenhum justo, todos pecaram, mas somos o quê? Justificados. Então, justificados no Senhor, nós temos que apresentar atos de justiça. E, recentemente, eu estava pensando, Senhor, tem certas situações que a gente não sabe como fazer, né? O que eu faço? Eu vou para cá, vou para lá, eu aceito essa oferta, não aceito. A gente fica ali, às vezes vem situações para a nossa vida que a gente, o que eu faço agora, Senhor? Nessa situação, o que fazer? Não é verdade? Quantas vezes a gente fica assim, ai meu Deus, e principalmente quando se toca na nossa família, os nossos amados. Meus irmãos, nós não podemos sair da palavra. Nós não podemos mudar a palavra e dar uma jeitadinha na palavra, porque é alguém que a gente quer facilitar, que a gente quer ajudar. Não, a gente tem que continuar na palavra. Amém? Às vezes vai acontecer, a gente vai ser ali, uau, e agora? O que eu faço? Então vamos buscar no Senhor que nosso vestido, que a nossa roupa, né, os nossos atos sejam justos. Em Cristo fomos justificados e precisamos demonstrar esses atos. Amém? Temos visto tanta injustiça, meu Deus, tanta injustiça, tanta roubalheira, tanta coisa acontecendo, até dentro da igreja isso tem nos entristecido. Imagina o coração de Deus. Então vamos, né? Tá chegando ao finalzinho, esse preparativo. A noiva, um outro ponto, né? É que a noiva não tira o olhar do noivo. Não tira os olhos do noivo. Nós não podemos tirar os olhos do noivo. Pode acontecer o que for. Seja lá o que acontecer. Ainda que a figueira não floresça. Vamos olhar para o noivo. Amém? Vou juntar um versículo com o outro. Em Hebreus 12, de 1 a 3, diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aleluia! Esse autor e consumador da minha fé, esse que eu vou olhar. Né? Desembaraçando-nos também, né? Tem essa palavra. Vamos correr, vamos... apesar do pecado que tenazmente nos assedia, né? Parece que está ali uma tentação atrás da outra, mas nós vamos olhar para o autor e consumador da fé. Amém? Nós não vamos perder o nosso noivo de vista. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Só faltam 2 pontos agora que nós vamos acabar e depois nós vamos orar. A noiva, ela conhece a voz do noivo. Aleluia! Essa é muito especial, porque... Sabe, hoje, quando a Rebeca contou esse testemunho, eu fiquei assim, pensando, né? Uma menina tão jovenzinha, tão novinha, né? Já perceber que foi uma voz do Espírito Santo. Então, nós precisamos manter... Olha, eu creio, sabe, que Deus... Eu creio que o Senhor, Ele tem tanto para nos dar. A gente não desfruta, acho que nem 10% do que a gente podia desfrutar, sabia? Mas tudo é culpa da gente mesmo. Ele quer nos dar, Ele quer falar. Você já ouviu a voz de Deus te chamando de madrugada? Você já ouviu assim? Eu já ouvi. Keila. Ai, meu Deus. Levei um susto. Sabe quando você está morrendo de sono? Sabe quando você está morrendo de sono e você não quer acordar de jeito nenhum, mas aquela voz te acorda de uma maneira tal que você não tem nem como voltar a dormir? Quem que me chamou? Ai, meu Deus. Aí ai, Senhor, tá bom, vou orar.
Ai, Jesus, só a graça. Porque nós precisamos ouvir a voz do noivo. Tem horas que você acorda para orar, Deus te chama para orar, né? Tem aquela canção da Ludmilla, né? Ouço Deus me chamar. Muito bom. Então, a gente precisa correr para ali, ó. Correr para ali, Senhor, o que o Senhor quer falar? Às vezes é um livramento, meu irmão, que você vai orar por alguém e alguém vai ser livrado da morte até. O Senhor chama. Às vezes é de madrugada, porque é a hora que a gente sossega, né? Eu acho que é isso. Porque a gente está tão agitado com tantas coisas. Ele está falando, mas o ouvido está meio entupido. Aí a gente vai e ouve a voz de Deus ali, porque ali está mais silêncio. E são momentos de guerras, às vezes, também. Então, vamos ouvir a voz do noivo. Aleluia! Então, ela conhece a voz do noivo. A igreja conhece a voz do noivo. Em Cântico 5, versículo 2... Cântico dos Cânticos, 5:2, diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Aleluia! Só vou falar isso, ó. Em Apocalipse 2:7. Eu gosto muito de passear na Bíblia, que são tantos versículos que eu tenho até que parar, que assim começa a vir, senão a gente vai sair daqui. Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos? No versículo 11, diz assim, quem tem ouvidos, a primeira foi a igreja de Éfeso, né? Agora é de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Meus irmãos, precisamos abrir nossos ouvidos. O que está acontecendo que nós não estamos conseguindo escutar a voz do Senhor? São tantas lutas, né? São tantas tribulações, são tantas cobranças, são tantas contas para pagar, tantas coisas. Tanto, está chegando o momento. Vamos desentupir aí, fazer uma limpeza. Vamos estar atentos à voz do Senhor. O pastor o Murilo, hoje de manhã, né, contou um testemunho de que ele ia sair, parece com a bicicleta, né, pastor? E ele sentiu de Deus de não sair. Até agora não foi muito explicado, né? Mas não interessa. A gente percebe a voz ali, obedeça. Me lembra até, sentiu ali, escutou. Senhor, tá bom, não estou entendendo nada, seria tão bom, né? Mas vou obedecer. Apocalipse 2:17 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que maravilha. Vamos abrir nossos ouvidos espirituais. Amém? Vamos falar com o Senhor, ouvir a sua voz. Ele é o nosso bom pastor. Aleluia! Nós precisamos ouvir a voz do pastor. Quem já viu aquelas coisas na internet que mostra as ovelhinhas, aí todo mundo tentando chamar a ovelha, e faz um som, faz outro, tenta fazer o som da ovelha, não consegue. E aí, quando o pastor chega, ele não faz quase nada, né? Ele faz só um assobio, não sei. E elas vão todas atrás do pastor, assim. Será que nós estamos indo atrás do pastor? Ai, Jesus, precisamos ir atrás do pastor. Em João 5, versículo 24, diz assim, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Olha, aleluia, glória a Deus, promessa do Senhor. Em João 10, versículo 3, João 10, 3-5. Fala assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama, vamos começar do início, né? 10:1.
para entender melhor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhes reconhecem a voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. Nós precisamos reconhecer a voz do pastor. Se alguma coisa está acontecendo para impedir que essa voz fique clara, vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, por favor, tira toda a contaminação, tira todo o ruído, tira tudo que impede de eu escutar a tua voz, de eu saber, de eu discernir a tua voz. Amém? E por último, né? A noiva quer ficar perto do noivo, né? O grande dia chegou, ela quer ficar bem juntinha, ela já está bem juntinho com o noivo, aleluia! Nós já estamos em intimidade com o nosso Senhor, mas vai ser uma intimidade ainda maior, quando nós conheceremos face a face. Então, em Salmos 25, diz assim, Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Você quer conhecer a aliança do Senhor? Você quer saber o que Ele tem para contar? Ele quer contar. Eu fiquei pensando sobre a viração do dia, né? Eu estava conversando com a minha filha, falei, filha, a gente precisa dormir mais cedo. A gente na cidade tem a tendência de dormir mais tarde, por causa das inúmeras luzes que tem, né? Televisão, celular, a própria luz, né, artificial. Você imagina que o Senhor, ele na viração do dia, ele vinha falar com Adão e Eva, né? Vinha dar a sua semelhança, mostrar, né, quem ele era, se apresentar. E logo em seguida eles dormiam. Olha que paz! Que maravilha! Devia ser bem cedinho, eles deviam dormir com as galinhas mesmo, porque não tinha nenhuma outra luz, né? Só do sol, quando eu tinha, né? Ou da lua, assim. Então, eu fico imaginando, nós precisamos de estar em intimidade com o Senhor. Amém? Nós precisamos buscar a sua face mais e mais. Precisamos nos preparar, como esse preparativo aqui, mas nós precisamos ter essa intimidade. Ele vai nos dar a conhecer as suas alianças, Ele vai mostrar o que Ele quer, Ele vai revelar. E olha, nós vamos transbordar. Amém? Nós vamos dar às pessoas que elas precisam. As pessoas estão famintas, meus irmãos. As pessoas estão enlouquecendo, na verdade, porque elas não estão com esperança. E nós temos a esperança, apesar das nossas lutas, nós temos esperança para dar para elas. Amém? Porque o Senhor tem nos enchido, então vamos compartilhar. Amém? Vamos nos levantar agora em oração. Eu quero chamar o grupo de louvor, né, e o pastor que vai fazer a Santa Ceia. Quero passar agora esse momento. Mas vamos orar agora. Amém? Vamos começar a sonhar, não só com esse grande dia, né, que nós vamos estar para sempre com o Senhor, mas desde agora, sabe? Nos organizando, nos preparando, estando com maior intimidade, estando, Senhor, com o Senhor. Porque, às vezes, a gente está distraído, meus irmãos. A luta é grande, eu sei. A luta é grande. E a distração também é fogo. Às vezes, a distração é pior do que a luta, porque a luta nos aproxima mais de Deus. A gente se distraindo, a gente fica mais frio, né? A gente relaxa. E, às vezes, a luta nos aproxima, porque a gente busca com mais intensidade. Mas vamos estar nos preparando. Amém. O Senhor nos quer ver lindos. Aleluia. Quer ver uma noiva linda. Amém? Vamos estar preparando aí as nossas vestes, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor. Senhor, com o nosso coração desejoso, Pai, de Te buscar mais e mais. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça. Pai, eu Te peço agora, eu também queria orar agora por todos os que estão enfermos agora, Pai. Por todos que têm enfrentado uma luta grande, Senhor, de enfermidade, Pai. Que têm se abatido, ficado triste, Pai. E têm tido, assim, momentos difíceis, Senhor, para até Te buscar, Pai.
Deus, renova as forças dos nossos irmãozinhos, Pai, em nome de Jesus. Renova as forças, Senhor. Dá uma esperança nova. Pai, fala, Senhor, ao tocar, Senhor, ao falar, que os seus ouvidos se abram para ouvir a Tua voz, que os nossos ouvidos se abram para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Vai falando, Senhor. Vai falando, vai dando força, vai dando fé. Vai, Senhor, que esses dons aqui que nós lemos em 1 Coríntios, Senhor, que eles sejam vivos na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço a cura pelos nossos queridos, Pai. Tem tantas enfermidades, tantas pessoas com câncer, que estão lutando, Senhor, com dificuldade, Pai. Oh Deus amado, renova as forças, Senhor. Curas, Pai. Que esse dom de cura se manifeste em nome de Jesus. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E que outras vidas, quando vierem, Senhor, elas possam encontrar a Ti. Que elas possam receber esse refrigério, Pai. E que elas possam ouvir a Tua voz também, Senhor. E elas sejam obedientes também, Pai. Em nome de Jesus. Caia por terra todo impedimento, Pai. Em nome de Jesus. E nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Amém.